Pessoal, então vou dar uma ajuda aí na atividade. Aqui eu tô com uma atividade que um dos colegas escreveu, tá? Topei o nome ali. Mas por que todo mundo errou? Olha só. Escreva sobre a relação entre o empirismo e o princípio da escória do intelecto e o princípio da autoridade. Tá? Então, empirismo, escória do intelecto e autoridade estão conectados. Primeiro, o que é empirismo? O que é a escória do intelecto? O que é o princípio da autoridade? Se a tua resposta não tenha uma clara relação entre o que acontece nos três, a resposta vai estar errada. Né? Então, é uma pergunta que tem que constar as três questões envolvendo a pergunta. A maior parte dos colegas não colocou, não soube explicar. Tá? Então, resumindo aqui, ó, de novo, experiência, né? Empirismo é experiência. Busca da compreensão dos fenômenos, testes, prática, razão em prática. Tá? Tu nunca vai deixar de usar a razão nas experiências. A escória do intelecto. É tudo e qualquer coisa que a gente usa para auxiliar na experiência. Então, instrumentos que auxiliam no entendimento da realização da experiência. Tá? Imaginem só fazer uma experiência que envolva uma relação biológica e tu não usar vários testes, reagentes ou até mesmo, né, um microscópio para poder visualizar de forma aproximada também. Então, todo e qualquer instrumento que te auxilie, né, é uma escória para o intelecto, é uma ajuda, é literalmente uma escória. Tá? Bom, pessoal, aqui em casa sempre tem um ônibus aqui do lado, tá? Então, se der um barulho, desculpa aí, mas vamos tentar ajudar. Então, o princípio da autoridade. Isso aqui ficou um pouco difícil o pessoal entender. Tá? Então, basicamente, é deixar-se guiado só pela razão dialética e moldar a experiência à sua vontade. Ou seja, quem faz a experiência muda conforme a vontade dele. Essa era uma crítica que o Bacon fazia sobre Aristóteles. Né? Ele dizia que toda e qualquer observação estava voltado aos conhecimentos e à maneira de pensar do Aristóteles. Então ele era autoridade quando falava. E o Bacon ele destitui esse princípio aqui. Ele diz que não podemos seguir. Tá? Então não podemos seguir a autoridade no sentido de o pesquisador, o cientista, né, ser a autoridade e moldar as coisas conforme a sua vontade. Não, ele vai ser guiado pelo quê? Ele vai ser guiado pela experiência. Tá? Ele vai ser guiado pelos resultados da experiência. Por isso que ele vai chamar o método dele de método de indução científica. Né? A resposta, então, pessoal, deve constar essa relação, tá? Que tem que obrigatoriamente aparecer o conceito da experiência, né? Que é o empirismo, a ajuda da escória do intelecto, né? E ser guiado pela experiência, pelo resultado, e não guiar o resultado. Né? Isso tudo, é claro, nunca esqueçam, né, que isso tudo vai ser guiado pela razão. Né? A razão está sempre junto das experiências do Bacon. Ok? Agora, sobre a outra perguntinha ali. Qual é o sentido da frase penso logo existo e sua relação com o método de Descartes? Lembra, pessoal? Penso logo existo. A dúvida é a partida. Né? Então, a dúvida vai levar à busca de evidências, né? Depois a análise dos dados, tem que ter a revisão, organização e síntese. Então, penso logo existo vai estar conectado com a questão básica do Descartes, né? Que ele diz que ele duvidou de tudo, mas a única coisa que ficou ainda era a dúvida continuava com ele. Então ele começou a perceber que a partir da consciência de que ele existia, pois ele pensava ainda, a dúvida persistia, ele ia reconstruindo as coisas que ele conhecia. Né? Então isso vai trazer a primeira grande lição, é não aceitar tudo como verdade.
né? Então, quando tu não aceita tudo como verdade, tu começa a rever, a pensar sobre o caso, sobre as informações. Então, essa frase ela tem um sentido, né, de base no método do Descartes. Enquanto que o Bacon ele fala que a experiência vai te guiar, né, os resultados vai te guiar, e tu precisa usar a razão com o auxílio da escória do intelecto. O René Descartes ele vai dizer que tu vai duvidar das coisas, tu vai rever as informações, tu vai reanalisar, tu vai desmanchar tudo aquilo que tu conhece. Olha como funciona. Volta para a frase, penso logo existo, né? Ele duvidou de toda a existência, ficou com a dúvida, certo? Depois ele começou a refazer tudo, a partir da conexão da existência própria. Então é isso que ele vai fazer, ele vai pegar um tema, né? E aí ele vai buscar informações. Então a dúvida vai começar guiando ele, né? A informação é correta? Sobre o que se trata essa informação? Né? Quais são as evidências que confirmam isso? Né? Vai verificar isso, vai dividir em várias etapas, assim como ele fez com a própria questão da existência, né? Então ele dividiu, ele pegou lá, imaginem só, né? Esse círculo aqui é a informação, né? Aí ele duvida da informação que tem ali dentro. Como é que ele vai compreender a informação que tem ali dentro? Ele vai pegar e vai dividir essa informação em vários pedaços, que nem aqui na pizza, né? Então ele vai começar pela primeira informação, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta, né? Pela sétima, pela oitava, né? E vai organizar ali. As 3 primeiras são as mais fáceis, então ele começa por elas. As 3 primeiras deram informação suficiente para compreender a quarta. E a quarta vai dar informação para compreender a quinta e a sexta, né? E aí, com isso, ele vai chegar nas mais difíceis, que ele vai deixar por último sempre, né? Se for necessário dividir mais, ele vai dividir mais, né? Para compreender melhor as mais difíceis, né? Em vez de 8 aqui, a gente já vai ter 7, 8, 9 e 10, né? Porque ele vai revisar essas informações. Aí vai que no começo lá ele viu que a primeira informação estava errada. Já era. Tem que fazer tudo de novo. Começa o processo de novo, né? Então ele duvida, inclusive, das coisas que ele está buscando, né? Aí ele viu, não, ok, agora conseguimos corrigir aqui. E fomos progredindo. Cada informação de cada etapa foi contribuindo para a compreensão de toda a informação, até que ele chegou aqui, né, e conseguiu rever melhor. Então, ok, fechou a sua pesquisa, né? Então, a dúvida leva à compreensão das coisas, mas não é só a dúvida, é a organização. Assim como ele foi destituído de toda a realidade da sua existência, ele vai fazer a mesma coisa com aquilo que ele está buscando compreender. Então, o que ele fez? Parte por parte ele foi duvidando. Depois ele foi reconstruindo parte por parte, a partir daquilo que ele tinha evidência, que é, no caso, a própria existência, né? Então, a partir da informação com mais evidência, né, vai ser analisada. Dessa análise vai gerar dados que vão ser revisados, vão ser organizados e depois vão ser reconstruídos, assim como ele fez com a existência. Ele duvidou de tudo até chegar nele mesmo. Aí dele mesmo ele foi reconstruindo tudo aquilo que estava na volta dele, né? É isso, gente. Então, o penso logo existo tem a base de todo o método cartesiano, né? Que é a busca por evidência, né? Ele tentou buscar a evidência. Qual a evidência que ele achou? Na analogia lá, a existência. Aí da existência dele, ele começou a ver o que tinha em volta, né? Igual nós vimos aqui, quando eu estava explicando o exemplo, né? Ok, gente? Então, o penso logo existo contribuiu para ele montar, primeiro, a dúvida, não aceitar nada como verdade, a não ser que tu conheça. Como é que tu vai conhecer, né?
Através da dúvida, tu vai buscar evidência. Através da evidência, tu vai organizar essas informações, vai dividir elas na maneira mais correta e melhor que conseguir, né? Começando do princípio, das coisas mais simples para as coisas mais difíceis, né? Depois revisa tudo e reorganiza tudo, e aí tu vai obter a resposta ou a conclusão. Ok, gente? Espero que isso tenha ajudado. Um abraço e aí, parabéns por terem revisto o posicionamento. Bom trabalho!